Esse cartão de crédito não é para você, disse Simone, tentando segurar o riso, mas deixando escapar um sorriso de canto de boca. André ficou em silêncio por alguns segundos. Ele segurava o chapéu de palha entre os dedos, virando devagar, como se estivesse procurando uma resposta ali. Não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento, o silêncio parecia gritar. Simone, do outro lado da mesa, ajeitou os óculos e continuou. O senhor entende, não é? Esse cartão é de um nível mais alto. Tem que ter um certo perfil. Ela não falou renda, não falou classe, não falou aparência. Mas falou tudo isso com olhar, de cima a baixo, avaliando a camisa xadrez um pouco desbotada, a calça simples e as botas marcadas de terra seca. André tinha vindo direto da fazenda, com cheiro de capim e curral, e isso parecia pesar mais que qualquer número na tela do computador que brilhava à frente da atendente. O que ninguém na agência sabia era que aquele caipira sentado na cadeira era dono de mais cabeças de gado do que a maioria das pessoas ali tinha de reais na conta. Ninguém ali imaginava que, se ele quisesse, poderia comprar a casa de muitos deles, à vista. Quantas vezes uma pessoa ouve, nas entrelinhas, que isso não é para você? Quando alguém olha a roupa, a idade, o jeito de falar, e decide, na cabeça, que aquela pessoa não merece tal coisa, não é do nível. A dor de ser subestimado, de ser julgado pelo que se vê em 5 segundos, e não pelo que se construiu em 50 anos. André não era de reclamar da vida. Mas, naquele momento, sentiu algo apertar no peito. Não era raiva. Era uma mistura de tristeza, humilhação e um tipo de cansaço antigo, acumulado ao longo dos anos, de ouvir que gente simples tinha que se contentar com pouco. Simone deu alguns cliques rápidos no teclado. Olha, seu André, pelo que aparece aqui, o senhor até teria limite para um cartão bom. Mas esse específico aqui, com mais vantagens, milhas, benefícios, essas coisas, é voltado para um outro tipo de cliente. O senhor entende? Ela falou devagar, como se estivesse explicando para alguém que não sabia ler, nem escrever. André respirou fundo, olhou para a tela sem entender nada daquelas letras pequenas, mas entendendo tudo do que acontecia. Ele se levantou, ajeitou o chapéu, sorriu calmo e respondeu. Entendo sim, moça. Fez uma pausa. Mas um dia, se Deus permitir, eu volto aqui, não para pedir cartão. Outro silêncio. Eu volto para pagar uma conta. Não a minha. A sua. Simone riu. Não um riso alto, mas aquele riso curto, de quem acha graça da ingenuidade do outro. O senhor é engraçado, seu André. O que Simone não sabia era que aquela frase, dita quase em tom de brincadeira, ia voltar para a vida dela como um trovão. Um criador de gado, simples, de fala mansa, ia não só mudar a própria história financeira, mas provar, na frente de todo mundo, que cartão não é para você é uma das frases mais perigosas que existem. E que, em pouco tempo, ele colocaria a fatura do cartão de Simone em cima do balcão, e pagaria tudo, à vista, sem nem piscar. Se você já foi subestimado por causa da sua aparência, da sua idade ou do lugar de onde veio, essa história é para você. Curta esse vídeo para ajudar a espalhar essa mensagem e mostrar que ninguém pode medir o seu valor só pelo que vê por fora. E deixe um comentário contando qual foi a situação mais injusta ou desrespeitosa que você já viveu por causa da sua aparência ou condição. Compartilhe, mesmo que de forma simples. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, porque cada vídeo aqui traz uma lição de vida, de superação e de respeito. Essa é a história de André, um criador de gado simples, que ouviu de uma atendente que certo cartão de crédito não era para ele. O que ninguém imaginava era que essa pequena humilhação ia acender nele uma decisão, aprender sobre dinheiro, crescer ainda mais e voltar, um dia, para pagar a fatura do cartão dela, à vista. E o jeito que isso aconteceu surpreendeu toda a cidade. André saiu da agência com passos firmes, mas por dentro, algo tinha mudado. Aquela cena não iria terminar ali. Ele ainda não sabia como, nem quando. Mas sentia que aquele riso de desdém seria o começo de uma grande virada. E foi. O que levou um criador de gado, acostumado com boi, cerca e sol quente, a mergulhar no mundo dos números, juros e cartões? Tudo começou muitos anos antes daquele dia no banco. Muito antes de ouvir que aquele cartão não era para ele, André já conhecia bem uma outra frase. Anota no caderno e depois a gente acerta. Por muitos anos, a fazenda dele funcionou assim. Ele vendia gado, bezerro, leite. Comprava ração, remédio, sal mineral. Pagava vaqueiro, consertava cerca, trocava pneu de caminhonete. E, quase sempre,
Tudo era resolvido com confiança, aperto de mão e um caderninho azul com as páginas já amareladas. Naquele caderno, cabia toda a vida dele. Mas também cabia um problema que ele ainda não tinha percebido: nada era muito exato. Era tudo mais ou menos. Mais ou menos tanto de lucro naquele lote. Mais ou menos tanto de despesa naquele mês. Mais ou menos tanto sobrando no fim do ano. Juliana, esposa de André, sempre insistia: André, a gente precisava organizar melhor esse dinheiro. Mas tá tudo certo, mulher, ele respondia. A fazenda tá andando, as contas estão em dia. Em dia, mas sem sobrar quase nada, ela retrucava. Um dia, Patrícia, a filha deles, já adulta, deitou na rede da varanda e fez uma pergunta direta. Pai, o senhor sabe quanto a gente realmente ganha por mês? Número mesmo, certinho? André coçou a cabeça, olhou pro terreiro, pro curral, como se o número estivesse escondido ali no meio das vacas. Ah, filha, ganho o suficiente para ir tocando a vida. Ela sorriu, com carinho, mas insistiu. O suficiente para ir tocando a vida não é número, pai. É só jeito de falar. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele por dias. Ele, que sabia de cabeça o peso médio de cada lote de bezerro, o tempo de engorda, o preço da arroba de memória, não sabia dizer quanto realmente sobrava no final do mês. Essa confusão com dinheiro sempre parecia normal. Na região, quase todo mundo vivia assim. Ninguém falava em investimento, juros compostos, cartão de crédito com benefício. O máximo que se falava era em prazo, fiado e parcelado. Foi André quem, um dia, decidiu tentar modernizar um pouco as coisas. A caminhonete velha começou a dar problema, e ele resolveu ir até a cidade ver um modelo mais novo, sem luxo, mas que desse menos dor de cabeça. Chegando lá, ouviu a primeira vez, de um vendedor: O senhor tem cartão de crédito, seu André? Fica mais fácil para aprovar, parcelar, fazer tudo certinho. Ele respondeu que não. Só tenho aquele cartãozinho da conta mesmo. Esse tal de crédito, nunca mexi com isso não. O vendedor fez uma careta educada, tentando não parecer desanimado. Assim fica um pouco mais difícil, mas a gente tenta. Foi aí que André pensou: será que esse negócio de cartão não era tão ruim assim? Alguns meses depois, quando Patrícia comentou que pagava várias coisas no cartão, e ainda ganhava benefícios, André decidiu abrir uma conta numa agência maior e pedir o tal cartão. Ele entrou na agência pela primeira vez com um certo encanto estranho. Tudo brilhava: o chão, o vidro, os computadores. Perto da simplicidade da fazenda, aquilo parecia outro mundo. E foi nesse outro mundo que ele encontrou Simone. Naquele dia, porém, o encontro não foi como ele esperava. Ele tinha levado todos os documentos, comprovantes, e até uma carta simples que o contador da cooperativa tinha feito, mostrando uma média da renda da fazenda. André não sabia que, ali dentro, não bastava ter patrimônio. O que contava era um tipo de perfil que ele nunca tinha tentado assumir. Simone, sem maldade aparente, apenas reproduzindo o que tinha aprendido, olhou mais para a aparência dele do que para os números. Foi aí que veio a frase: esse cartão de crédito não é para você. Naquele dia, quando saiu da agência, André foi direto para a caminhonete, encostou a cabeça no volante e ficou em silêncio. Não chorou, mas sentiu uma espécie de vergonha. E, junto, uma raiva calma, silenciosa. Não é para você. Quantas outras coisas tinham dito que não eram para ele? Escola boa, quando era criança. Carro melhor, quando era jovem. Viagem, quando casou. Curso, quando quis estudar mais. Sempre parecia que o mundo tinha uma linha invisível separando para alguns e não é para outros. Naquele fim de tarde, porém, uma frase da filha voltou à memória. O suficiente para ir tocando a vida não é número, pai. Enquanto dirigia de volta para a fazenda, o sol descendo no horizonte, André tomou uma decisão. Ele não queria mais ir tocando a vida sem entender de fato o que estava acontecendo com o dinheiro dele. Se aquele cartão não era para ele, tudo bem. Mas ele ia descobrir algo muito mais importante: o dinheiro que era, sim, dele. O dinheiro que ele não estava vendo, que escorria pelos dedos nas brechas de desorganização, nas compras por impulso, nas condições de pagamento mal pensadas. Chegando em casa, Juliana percebeu: você tá diferente, André. Aconteceu alguma coisa? Ele tirou o chapéu devagar, colocou em cima da mesa e respondeu: aconteceu sim, Juliana.
Hoje me trataram como se eu fosse menos. E eu deixei. Fez uma pausa. Mas vai ser a última vez. Ela sentou, surpresa. O que você está pensando em fazer, André? Ele olhou firme. Eu vou aprender. Tudo que eu nunca quis mexer. Número, conta, juros, cartão, investimento. Quero entender esse mundo que dizem que não é pra gente. Porque eu cansei de achar que sou pequeno num lugar em que, na verdade, nunca entrei de verdade. Naquela noite, sentado à mesa simples da cozinha, André abriu o caderno velho de anotações e, com a caneta na mão, começou a escrever algo diferente. Pela primeira vez, não seriam só contas da roça. Seriam planos. E a primeira pessoa que ia notar essa mudança ia ser alguém que achava que sabia tudo de dinheiro, a própria Simone. O caderno azul, que antes servia apenas para anotar quanto entrava e quanto saía de forma bagunçada, virou, de repente, o centro da casa. Juliana colocou uma toalha limpa na mesa, trouxe café e se sentou ao lado de André. Vamos começar de onde? Ela perguntou. André respirou fundo. De tudo. Quero saber quanto a gente deve, quanto tem, quanto entra certo, quanto entra quando dá. Quero colocar tudo aqui. Eles passaram horas escrevendo. Contas de luz, água, remédio, mercado, ração, combustível, pagamento de ajudante, manutenção de máquina. Também anotaram tudo que entrava. Venda de bezerro, de vaca de descarte, de leite, de um pequeno plantio lateral que André tinha começado. Quando terminaram, a mesa estava cheia de papéis, e o caderno, quase com 2 páginas completas de números. Juliana olhou, assustada. André, a gente gasta isso tudo? Gasta. E, olha aqui, ele apontou, entra isso tudo. Ficaram em silêncio por um tempo. Ele, que sempre achava que as coisas estavam apertadas, mas ia indo, percebeu que, na verdade, havia um padrão. Alguns meses, sobrava um pouco. Em outros, faltava. O problema é que, quando sobrava, eles não sabiam o que fazer com aquilo. Gastavam com coisas sem planejamento. E, quando faltava, recorriam a prazos ruins, parcelamentos mal pensados, juros que pareciam pequenos, mas viravam uma bola de neve. Foi Patrícia quem apareceu na cozinha, olhou as anotações e disse: Pai, a base já tá aí. Falta só o senhor aprender o resto. O resto o quê? André perguntou. O resto de como esse povo lá da cidade joga o jogo do dinheiro. Não é que eles sejam melhores que o senhor. Eles só aprenderam primeiro. E, às vezes, aproveitam que a gente não sabe. Aquela frase foi como um empurrão. Patrícia voltou para a cidade 2 dias depois, mas antes deixou um presente para o pai. Um caderno novo, de capa dura, e uma lista escrita à mão. André leu aquela lista tantas vezes que quase decorou. Pouco tempo depois, a cidade vizinha começou a oferecer encontros gratuitos sobre organização financeira para pequenos produtores. A notícia chegou pela rádio da região. Juliana ouviu e contou pro marido. André, estão fazendo umas palestras lá na cidade, ensinando o povo a mexer melhor com dinheiro. Diz que é de graça. Ele franziu a testa. De graça. De graça. Ela repetiu. Só tem que ir. No começo, André resistiu. Achava que aquilo era coisa para gente de escritório. Mas a lembrança da risada de Simone, no banco, não saía da cabeça dele. Na semana seguinte, colocou a melhor camisa, aquela reservada para ir na missa ou no médico, e foi. No salão comunitário, havia cadeira simples e um quadro branco. Uma mulher chamada Helena falava num tom tranquilo, com exemplos práticos. Dinheiro não é bicho de 7 cabeças. Ele só precisa ser respeitado. Quem respeita o próprio trabalho precisa respeitar também o dinheiro que vem dele. André se ajeitou na cadeira. Helena continuou. Quem aqui já se complicou com cartão de crédito? Perguntou, levantando a mão, incentivando os outros. Muitos levantaram a mão. André, não. Ele nem tinha. Mas prestou atenção dobrada. O cartão de crédito não é vilão, ela explicou. O problema é usar sem entender. Você não vê o dinheiro saindo, acha que tá tudo bem, e quando vê, vem uma fatura que tira seu sono. Ela falava de parcelar pequenas compras, de pagar só o mínimo, de deixar atrasar um mês e virar uma bola de neve. Cada exemplo dela vinha acompanhado de histórias simples, de pessoas que trabalharam a vida toda e perderam boa parte do esforço por falta de informação. André sentiu um misto de alívio e indignação. Alívio por perceber que não era burro, só não tinha sido ensinado.
Indignação por saber que tanta gente boa, trabalhadora, era prejudicada por não entender o jogo. Na saída, ele esperou todo mundo ir embora e foi falar com Helena. Dona Helena, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, ela respondeu, sorrindo. Eu fui num banco esses dias, pedir um cartão. Me disseram que aquele cartão não era para mim. Olharam mais para minha roupa do que para os meus documentos. Não me explicaram nada, só disseram que era para um outro tipo de cliente. A senhora acha que tem isso mesmo, cartão que não é para gente simples? Helena respirou fundo. André, o que existe é interesse. Tem cartão com mais benefício, mais custo, menos custo. O problema é que muitas instituições escolhem para quem querem oferecer o que é melhor. Não porque o outro não possa ter, mas porque acham, no preconceito, que não combina. Ele assentiu. Só que eu vou lhe dizer uma coisa. Ela continuou. O que realmente faz diferença não é o nome do cartão. É a consciência de quem segura ele na mão. Um cartão simples, na mão de alguém organizado, faz mais milagre do que um cartão cheio de benefícios na mão de alguém que não sabe usar. Aquilo entrou fundo no coração de André. Na volta para a fazenda, ele pensou. Então não é sobre o cartão que não é para mim. É sobre eu aprender a fazer as coisas serem, de verdade, para mim e para minha família. Naquela noite, abriu um novo caderno de capa dura e escreveu na primeira página. Plano para nunca mais me envergonhar por causa de dinheiro. E, logo abaixo, ele ainda não imaginava que, no meio desse caminho, o destino ia cruzar de novo, de forma completamente inesperada, com Simone. E que ela não apareceria mais apenas como atendente do riso de desdém, mas como alguém com um problema sério de cartão de crédito. Enquanto André organizava cada centavo na fazenda, na cidade, Simone começava a se enrolar cada vez mais em parcelas, faturas atrasadas e juros. E o homem que ela subestimou, sem saber, caminhava exatamente na direção contrária. Simone sempre foi vista, na cidade, como alguém bem-sucedida. Trabalhava há anos naquela agência, se vestia com roupas elegantes, tinha o cabelo arrumado, unhas feitas, celular moderno. Sabia falar com segurança sobre limites, análises, outros produtos financeiros. Mas havia um detalhe que quase ninguém sabia. A vida financeira dela, por trás de toda aquela aparência organizada, era um emaranhado de parcelas. Ela tinha começado com um cartão simples. Depois, ganhou oferta de um cartão melhor. Depois, outro com benefícios exclusivos. Em pouco tempo, tinha 3 cartões ativos, limites altos, e a sensação de que podia comprar quase tudo e pagar a perder de vista. No começo, ela sempre quitava as faturas completas. Orgulhava-se disso. Até que veio um período em que a mãe adoeceu, as despesas aumentaram, alguns imprevistos foram aparecendo, e Simone fez o que muitos fazem. Esse mês eu pago só o mínimo, mês que vem eu compenso. Só que o mês que vem nunca chegava. Ao contrário, chegava outra fatura, com juros, encargos e mais compras feitas no impulso. Uma bolsa aqui, um eletrodoméstico ali, um jantar a mais, alguns presentes que ela se sentia obrigada a dar para manter as aparências. Tudo parcelado. Tudo pequenininho por mês. Mas, somado, virava um peso enorme. Houve um mês em que Simone, ao abrir a fatura, gelou. O valor total era maior do que o próprio salário líquido. Ela respirou fundo, pensou em fazer um empréstimo para pagar os cartões, mas desistiu na hora, com medo de outra parcela longa. Nessa época, sem que ela soubesse, André já estava com a vida bem mais organizada. Depois de meses anotando tudo, cortando excessos, mudando hábitos, ele tinha começado a guardar uma quantia fixa todo mês. No começo, era pouco. Depois foi aumentando. Ele descobriu, com Helena, forma simples de proteger e fazer render devagar aquele dinheiro. Nada arriscado, nada complicado. Só consistente. Juliana, que antes se preocupava com as contas do fim do mês, começou a perceber uma tranquilidade nova em casa. O clima mudou. Quando a caminhonete quebrou de novo, André respirou fundo e pagou o conserto à vista, sem parcelar. Você não vai passar no banco? Perguntou o mecânico, Mauro. Não. Dessa vez, não, André respondeu. Agora, ou a gente compra porque pode, ou não compra. Essa frase parecia simples, mas era nova na boca dele. Um ano depois da primeira palestra com Helena, André já tinha não só uma reserva guardada, como também uma clareza muito grande sobre quanto entrava e quanto saía. Ele até tinha começado a planejar algo que antes parecia distante,
melhorar a estrutura da fazenda, investir em genética de gado, aos poucos, com calma, sem correria. Nessa mesma época, em uma segunda-feira de manhã, Simone recebeu um e-mail que deixou o coração acelerado. Era um aviso. Seus pagamentos mínimos recorrentes ultrapassaram o limite recomendado. Entre em contato para rever sua situação. Ela fingiu não ver. Mas, naquela mesma semana, o gerente da agência, Fábio, a chamou para conversar. Simone, precisamos falar um pouco sobre sua situação com os cartões. Ela sentou, desconfortável. O que tem? Ele girou a tela discretamente, de forma que só os dois vissem. Você é uma das melhores atendentes aqui. Mas, na vida pessoal, acho que tá faltando você aplicar para você mesma um pouco do que orienta para os clientes. Ela sentiu o rosto esquentar. Eu sei que tá meio puxado, murmurou. Mas eu vou organizar, já tô vendo isso. Fábio foi direto, porém respeitoso. Simone, você tá há meses pagando só o mínimo das faturas. Os juros estão comendo quase tudo. Se continuar assim, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Ela saiu da sala com um peso no peito. Ironia da vida, orientar os outros sobre dinheiro e não conseguir cuidar do próprio. Naquele dia, à tarde, o destino decidiu brincar com as voltas que o mundo dá. A porta da agência se abriu, e entrou um homem de chapéu, camisa limpa, mas simples, botas bem cuidadas. Ele caminhou firme até o caixa eletrônico, mexeu um pouco, depois foi em direção à fila do atendimento. Era André. Simone o reconheceu imediatamente. A imagem dele, dias atrás, sentado naquela cadeira, pedindo um cartão que não era para ele, tinha ficado numa gaveta da memória. Mas ver o mesmo homem voltar fez essa gaveta se abrir. Será que ele veio tentar de novo? Pensou. Quando chegou a vez de André, ele nem olhou na direção de Simone. Foi atendido por outro funcionário, Rafael, um rapaz atencioso. Boa tarde, seu André. Em que posso ajudar? Quero só atualizar um cadastro e ver uma coisa da minha conta, respondeu. Rafael olhou os dados no sistema, digitou alguns minutos e, de repente, franziu levemente a testa. Seu André. O que foi? Perguntou o fazendeiro, calmo. O senhor já pensou em ter um cartão com mais benefícios? O senhor tem um bom movimento aqui, saldo bom, entradas regulares. Acho que o senhor se encaixa num perfil para um produto melhor. André segurou o sorriso. É mesmo? Perguntou. Simples. Sim, respondeu Rafael. Posso chamar o gerente para conversar com o senhor e explicar melhor? Enquanto isso, a poucos metros, Simone ouviu aquela frase e sentiu um incômodo estranho. Bom movimento, saldo bom, perfil melhor. Era o mesmo homem que, meses antes, ela tinha praticamente descartado como candidato a cliente de alto nível. Fábio veio até a mesa de Rafael, apertou a mão de André e foi direto. Seu André, vendo aqui o histórico do senhor, acho que a gente não deu a devida atenção para você antes. O senhor já pensou em usar cartão de crédito como ferramenta? Simone abaixou o rosto, fingindo digitar, mas ouvindo cada palavra. André respondeu, num tom tranquilo. Já pensei sim, mas, da última vez que tentei, me disseram que um certo cartão não era para mim. Fábio olhou, sem entender. Quem disse isso? Não importa, ele respondeu, com educação, sem apontar ninguém. Importa que, de lá para cá, eu aprendi muita coisa sobre dinheiro. Hoje, se eu pegar um cartão, eu sei o que vou fazer com ele. Antes, eu queria para parecer que era alguém. Agora, se for, é só para facilitar o que já é certo. Rafael sorriu, admirado. Fábio também. Simone, ouvindo aquilo, sentiu uma mistura de vergonha e surpresa. O homem simples, de chapéu de palha, falava com uma firmeza diferente. Não era mais alguém pedindo aprovação. Era alguém escolhendo, com consciência, se queria ou não. O que André ainda não sabia é que, em pouco tempo, aquele cartão que antes negaram para ele ia se tornar a chave de uma cena inesquecível. Ele voltaria à mesma agência, colocaria uma fatura muito alta sobre o balcão e não seria dele. Fábio explicou com calma. Seu André, o senhor tem um histórico muito bom. A gente pode oferecer um cartão com um limite interessante, sem anuidade nos primeiros meses e com alguns benefícios. Mas, mais do que isso, eu queria entender, o senhor pretende usar para quê? Essa pergunta pegou André de surpresa, no bom sentido. Não era alguém oferecendo por oferecer. Era alguém querendo saber se havia um plano. Ele pensou alguns segundos.
Olha, seu Fábio, hoje eu sei que cartão de crédito não é dinheiro extra. É só um jeito diferente de pagar, que, se a gente não cuidar, vira buraco. Eu não quero fazer dívida à toa. Se for para ter, é para concentrar algumas despesas que eu já tenho, pagar tudo numa data só e aproveitar algum benefício que venha junto. Mas fatura vai ser sempre paga inteira. Não quero juros nunca mais na minha vida. Fábio sorriu, quase admirado. Se todo cliente pensasse assim, a história de muita gente seria diferente. Simone, ouvindo tudo, sentia o peso da própria situação. Ela, que tinha vários cartões, ouvia aquele homem dizer, com simplicidade, fatura paga inteira, como se estivesse falando da coisa mais óbvia do mundo. Depois de alguns minutos, tudo foi aprovado. André saiu da agência com o cartão provisório e a promessa de receber o definitivo em casa. Dessa vez, sem risos de desdém, sem não é para você. Na fazenda, André e Juliana na cozinha. Então agora você tem cartão de crédito? Ela perguntou, com certo receio. Tenho. Mas não é o cartão que manda em mim. Sou eu que mando nele. Respondeu. Ele explicou o que tinha aprendido. A gente não vai usar para comprar coisa que não podia comprar. Só para organizar. Esse mês, por exemplo, o gasto da ração, que já é certo todo mês, pode ir pro cartão. A gente deixa o dinheiro guardado rendendo num lugar seguro até o dia da fatura. E, quando chegar, paga tudo. Sem atraso. Nem um dia. Juliana franziu a testa. É seguro isso, André? É, se a gente respeitar a regra. Usar só o que já ia gastar mesmo. Nada de é só mais uma parcelinha. Ele riscou essa frase no caderno. É só mais uma parcelinha. Proibida em casa. Com o tempo, André foi pegando o jeito. Ele usava o cartão em poucas coisas, mas sempre dentro do que estava planejado. Não fazia compras por impulso. Não parcelava compras que podia pagar à vista. E, principalmente, não deixava a fatura passar da data. Numa das palestras seguintes de Helena, ele compartilhou. Eu achava que cartão era coisa de gente rica. Depois achei que era coisa de endividado. Agora eu entendi que cartão não é pessoa, é só ferramenta. Ferramenta na mão errada faz estrago. Ferramenta na mão certa ajuda a construir. Essa frase fez muita gente na sala balançar a cabeça em concordância. Enquanto isso, na cidade, a situação de Simone piorava. Ela começou a atrasar não só as faturas, mas outras contas. As ligações de cobrança começaram a aumentar. E, por ironia, muitos desses avisos vinham de sistemas e pessoas ligadas à própria instituição onde trabalhava. Numa tarde chuvosa, ela saiu para almoçar num restaurante simples, de rua, para gastar menos. Lá, viu na televisão uma matéria sobre endividamento de pessoas que trabalhavam, justamente, com dinheiro. Nem sempre quem fala bonito sobre finanças vive o que prega, dizia o apresentador. Aquilo pareceu ter sido dito direto para ela. Foi nesse período que a mãe de Simone, Dona Irene, teve uma piora na saúde. Exames, consultas, medicamentos. Despesa em cima de despesa. Simone, sem reserva financeira, sem organização, se viu encurralada. Ela colocou mais despesas no cartão, tentando ganhar tempo. Mas, na prática, só aumentava o problema. Numa noite, em casa, ela abriu as 3 faturas em cima da mesa. Somando tudo, era um valor assustador. Pela primeira vez, ela admitiu, em voz alta, sozinha. Eu não vou conseguir pagar isso. As lágrimas vieram. Ela, que já tinha visto tanta gente passar por isso, nunca pensou que estaria no mesmo lugar. No dia seguinte, foi trabalhar com o rosto abatido. Fábio notou. Simone, você não tá bem. Quer conversar? Ela hesitou, mas acabou cedendo. Eu me enrolei, Fábio. Me enrolei feio. Tentei manter um padrão de vida que não dava mais para segurar. Deixei o cartão mandar em mim. Agora, se eu juntar tudo, eu não dou conta de pagar. Fábio, mais uma vez direto gentil, respondeu. Eu posso tentar te ajudar a negociar, organizar. Mas vai doer. Vai precisar cortar muita coisa. E outra, você vai ter que mudar de vez a forma como enxerga dinheiro. Naqueles dias, enquanto Simone via a própria vida financeira desmoronando, André colhia os frutos da mudança de mentalidade. A fazenda estava mais sustentável, as contas em dia, uma reserva crescendo devagar, como planta bem cuidada. Foi aí que veio a notícia que mudaria tudo. Patrícia ligou do trabalho, da cidade.
Pai, estão organizando uma espécie de encontro na agência, um dia de orientação financeira especial, para pessoas da região. Estão querendo que alguns clientes que conseguiram se organizar melhor contem um pouco da experiência. Eu falei de você. André arregalou os olhos. De mim, filha? É. Eles ficaram interessados no seu caso. Um produtor rural que se organizou, aprendeu a usar cartão sem se enrolar, fez reserva. O gerente achou ótimo. Você topa? Ele engoliu seco. Não gostava muito de falar em público, mas lembrou de tudo que tinha vivido e de quantas pessoas poderiam evitar humilhações como a que ele passou. Eu topo. Ele só não imaginava que, sentado na frente dele, nesse encontro, estaria exatamente a atendente que riu dele meses atrás. E que, naquele dia, ela teria uma fatura pesada demais nas mãos. No dia do evento, a agência estava cheia. Gente simples, gente arrumada, gente de todo tipo. André, com o chapéu na mão e o discurso ensaiado no coração, ia contar sua história. Mas uma pergunta inesperada, vinda de Simone, faria tudo tomar um rumo ainda mais surpreendente. O dia do evento chegou. A agência, que antes parecia tão distante da realidade de André, agora estava cheia de cadeiras no saguão, uma pequena mesa na frente, e um quadro com o título Encontro de Educação Financeira da Comunidade. Helena tinha sido convidada para falar novamente. Fábio faria a abertura. E, depois, alguns clientes iriam relatar suas experiências. Entre eles, André. Juliana insistiu para ir junto. Eu quero ver você lá na frente, disse, orgulhosa. Ele riu, meio sem graça. Não vai ser nada demais, mulher. Só vou contar como a gente parou de deixar o dinheiro escorrer. Ela respondeu, firme. Para mim, isso é muito demais. Na primeira fileira, sentaram-se alguns pequenos comerciantes, 2 aposentados, uma senhora chamada Regina, que segurava uma bolsinha com força, e outros rostos conhecidos da cidade. Simone, mesmo com o coração apertado pelos próprios problemas, estava lá, como funcionária, ajudando a organizar. Quando viu André entrar, de camisa simples, mas alinhada, caminhando ao lado da esposa, ela sentiu algo dentro dela se mexer. Ele parecia diferente. Não era só a roupa. Era a maneira de olhar, com firmeza e calma ao mesmo tempo. Fábio abriu o evento. Hoje, a nossa ideia aqui não é vender nada para ninguém. É conversar, ajudar, mostrar que dinheiro não é assunto só para gente que usa terno. Dinheiro é assunto para quem acorda cedo, trabalha e tenta fazer o melhor com o que tem. Depois de algumas palavras, chamou Helena, que deu uma breve palestra sobre organização básica. Falou de anotar gastos, de ter metas simples, de conhecer seus números. Falou do perigo de parcelar demais, de pagar apenas o mínimo das faturas. Muita gente, na plateia, balançava a cabeça, se identificando. Então chegou a vez dos depoimentos. Agora, eu queria convidar aqui o seu André, nosso cliente, produtor rural, que tem uma história de mudança muito bonita para contar, anunciou Fábio. André se levantou devagar. Juliana apertou a mão dele, em apoio. Ele andou até a frente, tirou o chapéu, cumprimentou com aceno simples e começou. Boa tarde para todo mundo. A voz saiu firme. Eu sou criador de gado. Minha vida sempre foi no sol, no curral, na cerca. Nunca gostei muito de número não. Meu negócio era olhar pro pasto, pro tempo, pro gado. Dinheiro, para mim, era só se no fim do mês tinha como pagar as contas. Alguns riram, se identificando. Só que, um dia, eu percebi que só isso não basta. Eu vinha aqui no banco, pagava a conta, perguntava saldo e ia embora. Não sabia de limite, de benefício, de nada. Até que um dia eu sentei aqui, pedi um cartão melhor, e ouvi que aquele cartão não era para mim. As pessoas se entreolharam. Simone sentiu o rosto queimar. Ela sabia exatamente de quem ele falava, mesmo ele não dizendo o nome. André continuou. Na hora, eu fiquei quieto. Saí com o chapéu na mão, cabeça baixa. Mas, quando cheguei em casa, entendi uma coisa. O problema não era o cartão. Era eu não entender nada desse mundo aqui. A culpa não era só de quem não quis me explicar. Era minha também, que nunca tinha procurado saber. Ele parou, respirou fundo. Eu decidi que não ia mais aceitar ser tratado como menos por ignorância minha. Voltei para casa, sentei com a minha mulher, peguei o caderno, e começamos a escrever tudo. O que entrava, o que saía, o que a gente achava que precisava,
E, na verdade, era só vontade. Muitos na sala prestavam atenção com os olhos brilhando. Com a ajuda da Patrícia, minha filha, e das palestras da dona Helena, eu aprendi que não é o banco que manda na gente. É a gente que tem que chegar aqui sabendo o que quer. Aprendi que cartão de crédito não é presente, é compromisso. E que, se usar direito, ajuda. Se usar errado, derruba. Helena sorria, orgulhosa. Hoje, eu tenho um cartão sim. Mas, se ele sumir amanhã, minha vida não desaba. Porque o que mudou não foi o plástico, foram as minhas decisões. Ele concluiu. Eu vim aqui falar isso porque sei que tem muito homem e muita mulher simples, como eu, que acha que dinheiro é difícil demais. Não é. Difícil é trabalhar sol a sol e ver o dinheiro indo embora por falta de saber. E eu não quero mais isso para ninguém. Quando ele terminou, houve um breve silêncio, seguido de palmas. Algumas pessoas enxugaram os olhos discretamente. Não pela história do cartão em si, mas pela sensação de que, sim, era possível mudar a própria vida em qualquer idade. Simone, quase sem perceber, levantou a mão. Posso fazer uma pergunta? Disse, com a voz um pouco trêmula. Todos olharam na direção dela. André também. Pode, respondeu ele. Ela respirou fundo. Seu André, o senhor não sentiu raiva de quem falou que aquele cartão não era pro senhor? A pergunta parecia simples, mas tinha um peso enorme. Era como se ela estivesse perguntando, você não sente raiva de mim? André pensou por um instante. Senti, na hora. Mas depois eu vi que aquilo foi um empurrão que eu precisava. Não foi certo, é claro. Ninguém pode dizer o que é ou não é para outra pessoa olhando só a roupa ou o jeito de falar. Mas, se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu estivesse até hoje sem entender direito o meu próprio dinheiro. Simone sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela respirou fundo e, numa atitude que surpreendeu até a si mesma, completou. Eu fui injusta com o cliente há um tempo, e hoje eu estou aprendendo, na pele, o preço de não respeitar as histórias dos outros. Obrigada por compartilhar a sua. A frase ficou no ar. André apenas assentiu, com um olhar sereno. Não havia vingança ali. Havia maturidade. Algumas semanas depois desse encontro, a vida de Simone chegou num ponto crítico. As faturas se acumularam de tal forma que uma única decisão errada poderia manchar definitivamente o nome dela. E foi justamente nessa hora, em que tudo parecia desmoronar, que André entrou na agência e viu algo que mudaria o rumo daquela relação para sempre. Depois do encontro, muita coisa mudou para várias pessoas presentes. Alguns começaram a anotar gastos, outros cortaram parcelamentos, outros buscaram ajuda. Para André, reforçou a certeza de que estava no caminho certo. Para Simone, porém, foi como acender uma luz num quarto cheio de bagunça. Ela viu com clareza o tamanho do problema. Naquela noite, em casa, abriu novamente as faturas. 3 envelopes. Somados, o valor dava uma quantia que ela não tinha como pagar, nem se juntasse todo o salário por meses. Ela decidiu tomar uma atitude. No dia seguinte, procurou Fábio. Eu preciso de ajuda de verdade agora. Sem enrolação. Ele a levou para uma sala reservada. Simone, o que eu posso fazer é tentar negociar tudo isso em algo único, com juros menores, prazo mais longo. Mas, mesmo assim, você vai ter que cortar muita coisa da sua vida. Vai doer. Ela assentiu. Eu já entendi que a dor de continuar assim é maior. Fábio fez alguns cálculos, apresentou propostas, prazos, valores. Ela quase desanimou de novo. Eu vou ficar anos pagando isso, murmurou. Vai, respondeu ele, sincero. Mas vai ser um caminho de saída. Melhor isso do que fingir que não existe. Nos dias seguintes, enquanto a negociação não se concluía, Simone vivia um misto de ansiedade e vergonha. Atendia clientes sorrindo, mas por dentro, carregava o peso da própria desorganização. Em uma quarta-feira de manhã, a agência estava mais vazia do que o normal. Simone organizava papéis quando Regina, a senhora idosa que tinha ido ao encontro, entrou com passos lentos. Minha filha, pode me ajudar? Perguntou, com a voz suave. Eu tô com medo de não entender direito essa conta aqui. Simone a atendeu com carinho, explicou cada valor, mostrou que estava tudo certo. Regina sorriu. Deus lhe pague, minha filha. Eu tenho medo de número. Mas quando alguém explica direito, a gente fica mais tranquila. Essas palavras atingiram Simone em cheio. Era exatamente o que faltou ela fazer com André no passado. Explicar,
em vez de julgar. Pouco depois do almoço, enquanto ela ajustava documentos, Fábio saiu da sala com um envelope nas mãos e um semblante mais sério que o normal. Simone, podemos conversar um minutinho? Ela sentiu o estômago embrulhar. Os dois foram para a sala reservada. Eu tentei de tudo, começou Fábio. Consegui uma proposta de unificação das suas dívidas de cartão. Mas tem um porém, você vai ter que trazer uma entrada. Um valor inicial, à vista. Sem isso, não fecham. Ela engoliu seco. Quanto? Ele mostrou no papel. Era um valor alto. Não tão alto quando somado a todas as dívidas, mas, ainda assim, muito acima de qualquer coisa que ela pudesse pagar naquele momento. Para juntar aquele dinheiro, precisaria de meses. Mas ela não tinha meses. As faturas já estavam no limite dos atrasos suportáveis. Simone sentiu as lágrimas se acumularem. Eu não tenho como arrumar isso, Fábio. Não tenho família rica. Não tenho ninguém para pedir. Eu gastei errado. Eu errei sozinha. Ele coçou a cabeça, incomodado. Eu sei que você é honesta, Simone. Sei que você não fez nada de má fé. Mas os sistemas não perdoam descuido. Se você não conseguir essa entrada, a situação vai se complicar muito. Ela saiu da sala com o papel nas mãos, completamente abatida. Sentou-se numa mesa vazia, olhou para os números e pensou, é o fim. Vou perder meu nome, minha paz e tudo o que construí no trabalho. Nesse exato momento, a porta da agência se abriu. André entrou. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo com Simone. Tinha vindo resolver outra coisa, transferir um valor considerável da conta de aplicação para a conta corrente, porque ia fazer uma compra grande de gado numa feira da região. Rafael atendeu, como sempre, com simpatia. Seu André, o senhor anda movimentando bem a conta, hein? Comentou, admirado. André sorriu. É o resultado de deixar de ser teimoso e aprender um pouco com vocês e com a dona Helena. Enquanto Rafael preparava os papéis, André olhou em volta e viu Simone sentada, com o olhar longe, segurando um papel com as mãos trêmulas. Aquela imagem não combinava com a funcionária segura e risonha de antes. Ele pensou por um momento. O instinto dele, sempre discreto, dizia para não se meter. Mas algo mais forte falou ao coração. Lembra do que você sentiu naquele dia? Talvez ela esteja sentindo algo parecido agora. Depois de terminar o atendimento com Rafael, em vez de ir embora, André caminhou devagar na direção da mesa de Simone. Com licença, dona Simone, chamou, com respeito. Ela levou um susto leve. Limpou os olhos rapidamente. Seu André, pois não. Em que posso ajudar? Ele apontou, com delicadeza, para o papel nas mãos dela. Desculpa a intromissão, mas parece que quem está precisando de ajuda hoje é a senhora. Simone respirou fundo. Por um segundo, pensou em inventar qualquer coisa. Mas a vergonha da mentira seria pior que a vergonha da verdade. É uma proposta de negociação das minhas dívidas de cartão, confessou, num fio de voz. Se eu não conseguir pagar uma entrada, eu vou ficar numa situação muito difícil. Houve um breve silêncio. Quem olhasse de fora, veria apenas um cliente e uma funcionária conversando. Mas, por dentro, era muito mais. Era o encontro do passado com o presente. Era a pessoa que humilhou, precisando de ajuda. Era a pessoa humilhada, tendo a chance de reagir com rancor ou com grandeza. André pediu para olhar o papel. Os números saltaram aos olhos. A quantia da entrada parecia grande para Simone, sufocada pela dívida. Mas, para ele, naquele momento, era algo que ele poderia pagar à vista. O que ele faria a seguir mudaria não só a vida dela, mas, também, a maneira como ele mesmo se enxergava no mundo. Simone, com mãos trêmulas, estendeu o papel para André. Eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, disse, já se justificando. É problema meu. Eu tô um pouco perdida. André pegou o papel com cuidado, como se pegasse algo frágil. Leu quantia por quantia. Não comentou valor algum. Apenas absorveu. Enquanto lia, um filme passava pela cabeça dele. Aquele dia em que ela, sentada naquela mesma agência, o fez se sentir menor. A frase, esse cartão não é para você. O riso contido. A humilhação silenciosa. Seria natural, quase esperado, que ele sentisse um prazer amargo diante daquela cena. A atendente segura de si agora aflita com dívidas que não conseguia pagar. Mas, dentro dele, algo era maior que qualquer vontade de vingança. Ele lembrou de quando, anos atrás,
Quase perdeu um lote inteiro de gado por falta de planejamento. Lembrou de noites em claro, fazendo conta. Lembrou de momentos em que, por muito pouco, não se enrolou também com dívidas ruins. Devolveu o papel para Simone. Isso tudo aqui, é por causa de cartão de crédito? Perguntou. Ela assentiu, envergonhada. Eu fui deixando, parcelando, pagando o mínimo, usando mais um, mais outro. Quando eu vi, já não sabia mais o tamanho do buraco. Eu, que passo o dia explicando para os outros, me perdi na minha própria vida. André puxou a cadeira devagar e sentou de frente para ela, como quem não tinha pressa. Dona Simone, posso lhe dizer uma coisa sem o senhor achar ruim? Ela respirou fundo. Pode. Dinheiro é igual cerca de fazenda. Se a gente não cuida todo dia, o mato cresce, o arame estoura e o gado foge. E, quando foge, para juntar de novo, dá um trabalho danado. Ela deixou escapar um sorriso triste. O pior é que eu sei disso. Só não apliquei para mim. Nesse momento, Fábio apareceu na porta da sala, viu os dois e ficou curioso. Tá tudo bem aqui? Perguntou. Simone mostrou o papel, sem esconder mais. Seu André viu, e eu não aguentei. Tô cansada de fingir que tá tudo bem, Fábio. O gerente ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse. Talvez seja a hora de você receber ajuda. De verdade. André olhou de novo para o papel, pensativo. Sabia exatamente quanto tinha em reserva. Sabia quanto precisava para a safra seguinte, para investimentos que vinha planejando. Sabia, também, que aquela quantia da entrada, embora alta, não o quebraria. Era uma decisão grande. Não era só dinheiro. Era sobre dignidade, coerência, compaixão. Depois de um tempo que pareceu longo, mas foram apenas alguns segundos, ele falou. Seu Fábio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se essa entrada aqui for paga hoje, à vista, a situação dela resolve? Fábio arregalou os olhos. Resolve a parte principal. O resto fica em parcelas organizadas, dentro de um valor que ela consegue pagar por mês. Simone o encarou, atônita. Por que o senhor está perguntando isso, seu André? Ele respirou fundo. Porque, naquele dia, quando eu fui humilhado aqui, eu disse uma coisa. Disse que um dia eu voltaria nesse banco, não para pedir cartão, mas para pagar uma conta. Não a minha. A de quem tinha me feito sentir menos. Ela gelou. Eu me lembro que o senhor falou algo assim. Mas achei que era só da boca para fora. Eu também achei, na hora, respondeu ele. Mas hoje, vendo a senhora assim, eu percebi que a vida gira. E eu posso escolher como quero girar junto. Virou-se para Fábio. Se eu quiser pagar essa entrada hoje, aqui, em dinheiro que eu já tenho na conta, eu posso? O gerente quase se engasgou. Pode. Claro que pode. Mas, seu André, o senhor tem certeza? É muito dinheiro. Não é obrigação sua. Simone balançava a cabeça, desacreditada. Eu não posso aceitar isso. Não faz sentido. Eu fui injusta com o senhor. Eu lhe tratei mal. Eu ri de você, dentro da minha cabeça. Eu não mereço esse tipo de ajuda. Ele olhou firme, com a serenidade de quem já tinha feito as pazes com o próprio passado. Merecer, ninguém merece nada nesse mundo, Dona Simone. A gente recebe algumas coisas de graça, e outras a gente escolhe dar. Eu não tô fazendo isso pela senhora. Exatamente. Tô fazendo por mim também. Para olhar para trás e saber que eu não virei igual àquilo que me feriu. Ela começou a chorar, sem conseguir conter. Se eu aceitar, eu vou ficar te devendo para sempre. Não, respondeu André. O dinheiro, não. Isso aqui é presente. O que eu vou querer em troca é outra coisa. Ela o encarou, confusa. O quê? Que a senhora nunca mais trate ninguém aqui dentro como se o pouco de estudo ou a roupa simples fizesse essa pessoa menor. Que, quando chegar um outro André aqui, com a bota suja de terra, a senhora veja um trabalhador honesto, não um cliente de segunda classe. Isso, para mim, vale mais que esse dinheiro. A sala ficou em silêncio. Fábio, emocionado, apenas assentiu. Se o senhor quer mesmo fazer isso, eu posso registrar esse pagamento agora. Mas preciso reforçar, é uma generosidade que a gente quase não vê. André sorriu de leve. Eu já vi gente me ajudando na vida sem ganhar nada em troca. Hoje é só a minha vez de continuar isso. Pouco depois, na frente de todos, André pediu algo ainda mais surpreendente. Que aquela fatura fosse impressa, colocada sobre o balcão,
e que o pagamento fosse feito ali mesmo, à vista, com Simone assistindo. A cena, simples, se tornaria inesquecível para quem estava na agência naquele dia. Fábio saiu da sala com o papel nas mãos, foi até o sistema e começou a registrar tudo. Simone ainda enxugava as lágrimas, tentando entender como alguém que ela tinha subestimado podia ter um coração tão generoso. Alguns minutos depois, o gerente voltou. Seu André, se o senhor quiser, podemos fazer tudo por aqui mesmo, de forma discreta, sugeriu. André pensou um pouco e balançou a cabeça. Eu agradeço, seu Fábio. Mas, se o senhor não se importar, eu queria que fosse feito ali na frente, no balcão principal. Simone, surpresa, perguntou. O senhor quer que as pessoas vejam? Não é por vaidade, dona Simone, explicou André. É porque eu quero que todo mundo que entra e sai daqui entenda duas coisas. Que ninguém é menos que ninguém, e que dívida se resolve com decisão e atitude, não com vergonha escondida. Fábio refletiu por um instante. Não viu maldade na intenção de André. Pelo contrário, viu ali uma oportunidade de mostrar um exemplo raro de empatia e responsabilidade. Está bem, concordou. Vamos fazer como o senhor pediu. Foram até o balcão principal. Rafael, curioso, já tinha percebido que algo importante estava acontecendo. Alguns clientes esperavam na fila. Não estava lotado, mas havia gente suficiente para perceber o que se passaria ali. Fábio pediu a uma funcionária que imprimisse o boleto referente à entrada da negociação da dívida de Simone. O papel saiu pela impressora, com os números em destaque. Ele colocou o documento sobre o balcão. Simone, ao lado, tinha o coração disparado. Era como se cada número daquela folha representasse uma noite mal dormida, um erro, um impulso sem controle. André se aproximou. Esse papel aqui, disse, num tom calmo, representa uma parte da história da dona Simone. Uma parte difícil. Mas não é o fim da história. Ele tirou o cartão dele da carteira. O mesmo tipo de cartão que, meses antes, tinham dito que não era para ele. Estendeu para Rafael. Eu quero pagar essa fatura, à vista. Rafael arregalou os olhos. Toda. O rapaz olhou para Fábio, que confirmou com um aceno. Pode processar, Rafael. Simone, nesse momento, quase não conseguia se manter em pé. As pernas iam. Um misto de alívio, incredulidade e vergonha a invadia. Ver o próprio problema sendo resolvido por alguém que ela tinha ferido era algo difícil de explicar em palavras. Rafael digitou os números, conferiu o valor, passou o cartão, entregou a maquininha para André digitar a senha. Ele fez isso com tranquilidade, como se estivesse comprando um saco de ração. Sem pose, sem exagero. Apenas um gesto firme. A máquina apitou. Pagamento aprovado. Fábio pegou o comprovante, olhou por um instante, em vez de entregar apenas para André, olhou para Simone. Simone, este comprovante é, oficialmente, o início da sua nova história financeira. Não estrague isso. Ela recebeu o papel com as mãos trêmulas, como se fosse um documento de liberdade. Alguns clientes, percebendo o que estava acontecendo, cochicharam entre si. Um senhor comentou baixinho. Olha só, o homem simples do chapéu tá pagando a conta da moça do banco. André ouviu, mas não se incomodou. Apenas completou. Sabe, gente, ele falou, se voltando, naturalmente, para quem estava ali. Eu não tô fazendo isso por heroísmo. Eu tô fazendo porque um dia eu também estive do lado de cá, sem entender, sem saber direito, achando que eu era menor. E hoje eu vejo que ninguém é pequeno demais para aprender, nem grande demais para errar. Essas palavras ficaram ecoando. Simone, chorando de novo, falou, agora em voz clara, para todos que ali estavam. Eu quero pedir desculpa, não só para o seu André, mas para qualquer pessoa que eu já tenha tratado com desatenção aqui dentro. Hoje eu aprendi da forma mais difícil que cada pessoa que entra por essa porta carrega uma história que eu não conheço. E que meu trabalho não é julgar. É servir. Um silêncio respeitoso tomou conta da agência. André colocou a mão no ombro dela, num gesto de apoio. Agora, dona Simone, começa a parte mais importante. Eu paguei a entrada. O resto do caminho é a senhora que vai ter que trilhar. Cortar gasto, mudar hábito, aprender a dizer não para si mesma. Eu não posso fazer isso por você. Ela assentiu, determinada. Eu vou honrar cada centavo disso. Não pagando de volta pro senhor, mas virando alguém que nunca mais se perde assim. Rafael, emocionado, comentou.
Se todo acerto de dívida viesse com uma lição dessas, o mundo seria outro. André sorriu. O mundo não muda de uma vez, rapaz. Mas, se cada um mudar um pedacinho ao redor, já é alguma coisa. Depois daquele dia, a vida seguiu. André voltou para a fazenda, Simone reorganizou sua rotina, e a história daquele pagamento se espalhou pela cidade. O que ninguém imaginava é que, meses depois, os dois se reencontrariam de novo, em uma situação totalmente inversa. Agora, seria Simone quem teria algo valioso para oferecer a André. Os meses seguintes foram de transformação. Para Simone, veio a fase mais difícil, dizer não a si mesma. Nada de compras por impulso, nada de restaurantes caros, nada de eu mereço isso quando o bolso não acompanhava. Ela montou um caderno de anotações, muito parecido com o que André tinha usado no começo. Anotava cada gasto, por menor que fosse. Conversou com a mãe, Irene, explicou a situação, pediu apoio. Cortou assinaturas desnecessárias, vendeu alguns objetos que não usava mais, fez pequenos ajustes em casa. A cada mês, cumpria direitinho a parcela combinada na negociação. Ver a dívida diminuindo, ainda que devagar, dava uma sensação de alívio. Ela começou, também, a assistir às palestras de Helena, não mais como funcionária que ajuda a organizar o evento, mas como aluna. Numa dessas palestras, Helena comentou: o verdadeiro sinal de maturidade financeira não é ficar rico, é deixar de repetir os mesmos erros. Simone sorriu por dentro. Estava nesse caminho. Na agência, sua postura com os clientes mudou. Quando via alguém simples, com dificuldade de entender algo, ela lembrava de André. Dava exemplos claros, perguntava se a pessoa realmente tinha compreendido, explicava 2, 3 vezes, se fosse preciso. A pressa deu lugar à paciência. O julgamento deu lugar ao respeito. Já André vivia uma fase de colheita tranquila. A fazenda ia bem. Ele conseguia, finalmente, investir, aos poucos, em melhorias que sempre desejou fazer. Comprou, com planejamento, um pequeno equipamento que ajudava no manejo do gado, sem precisar parcelar em dezenas de vezes. Tudo pensado, tudo anotado. Patrícia, orgulhosa, dizia: pai, o senhor tá mais moderno que muito jovem por aí. Ele ria. Moderno, não sei. Só sei que agora eu sei o que tô fazendo. Um dia, na varanda de casa, Juliana comentou: eu ainda penso naquele dia lá no banco, quando você pagou a dívida da moça. Foi uma das maiores provas de caráter que eu já vi na minha vida. André respondeu, com humildade: aquilo me libertou tanto quanto libertou ela. Eu tirei um peso de mim também. O peso da mágoa. Algum tempo depois, uma seca típica atingiu a região. Não foi algo devastador, mas suficiente para apertar a situação de muitos produtores. O pasto demorou mais a se recuperar. O custo com a alimentação extra aumentou. Vários criadores se desesperaram. Alguns tinham dívidas acumuladas, reservas quase inexistentes. Para esses, a fase foi muito dura. André, por outro lado, sentiu o impacto, claro, mas não entrou em pânico. A reserva que vinha construindo foi, aos poucos, usada com cuidado. Ele não precisou recorrer a empréstimos emergenciais, nem a juros abusivos. Ainda assim, decidiu ir até a agência para conversar, avaliar possibilidades, talvez replanejar alguma coisa para o ano seguinte. Entrando lá, encontrou um ambiente parecido, mas percebivelmente mais humano. Havia cartazes simples falando de educação financeira, mesas com folhetos explicando conceitos básicos de forma acessível. E, atrás de uma dessas mesas, quem estava atendendo, com calma, explicando a uma senhora sobre juros e prazos? Simone. Ela ouviu entrar e sorriu, de verdade, sem peso. Seu André. Chamou, após terminar o atendimento com a senhora. Que bom ver o senhor. Ele se aproximou, contente. Vim dar uma olhada em umas possibilidades aqui com seu Fábio. Esse tempo seco deu uma apertada em todo mundo. Ela assentiu. Deu mesmo. Mas, se tem alguém que eu sei que não se perde mais fácil é o senhor. Convidou-o a sentar. Enquanto Fábio não fica livre, posso ver se consigo adiantar alguma coisa. Enquanto puxava os dados no computador, comentou: sabe, depois daquele dia, eu decidi que, se eu não podia devolver o dinheiro que o senhor gastou comigo, eu ia devolver pro mundo de outra forma. Ele franziu a testa, curioso. Como assim? Eu comecei a ajudar mais gente a não cair nas mesmas armadilhas que eu caí. Mudei a forma de atender. Participei até de algumas ações da comunidade,
falando de finanças básicas para pessoas simples. André sorriu. Então aquele pagamento se multiplicou, né? Ela riu. Exatamente. E tem mais. Puxou um envelope próximo ao teclado. Eu pensei muito antes de fazer isso, mas acho que é hora. Entregou o envelope para ele. O que é isso? Perguntou André, surpreso. Abra. Dentro havia uma carta simples, escrita à mão, e alguns papéis anexos. Na carta, Simone explicava. Seu André. Desde o dia em que o senhor pagou a entrada da minha dívida, eu comecei uma jornada nova. Não só quitei tudo que combinamos, como também aprendi a guardar, um pouco que fosse, todos os meses. Eu prometi para mim mesma que um dia faria algo que tivesse um impacto na vida de alguém, assim como o senhor fez na minha. Depois de pensar muito, decidi que não seria tentando lhe devolver o dinheiro, porque o senhor deixou claro que aquilo foi presente. Então, procurei um projeto aqui da região, que apoia filhos de pequenos produtores que querem estudar, mas não têm condição. Criei, em sigilo, uma pequena bolsa de estudo em seu nome, Bolsa André, para quem disseram que não era para você. Esses papéis anexos mostram a primeira estudante beneficiada, uma moça da zona rural, chamada Camila, que vai poder fazer um curso técnico graças a essa ajuda. O dinheiro é meu, mas o nome e o exemplo são seus. É a minha forma de multiplicar o bem que o Senhor me fez. Com gratidão, Simone. André leu devagar, sentindo os olhos marejarem. Olhou para os anexos. Lá estava o cadastro de Camila, uma jovem da zona rural, sorrindo numa foto simples, ao lado da mãe. O texto explicava que ela sempre ouviu que curso técnico não era para quem vinha da roça, e que essa bolsa permitiria que ela provasse o contrário. André respirou fundo, emocionado. Dona Simone, isso não tem preço. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Nenhum dinheiro paga a liberdade de saber que a gente não é mais refém do próprio erro. E nenhum dinheiro paga a chance de dar a outra pessoa o que um dia quase tiraram da gente, o direito de sonhar. Ele apertou o envelope contra o peito por um instante. Quando a senhora me disse, lá atrás, que aquele cartão não era para mim, eu me senti pequeno. Hoje, vendo isso, eu entendo que, na verdade, o que não era para mim, era ficar preso naquele lugar. Nem de ignorância, nem de mágoa. Ela assentiu. E, para mim, o que não é mais, é tratar alguém como menos. Porque, depois de tudo, eu aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca cabe num sistema de computador. Os dois sorriram. Naquele dia, André ainda conversou com Fábio sobre os ajustes necessários por causa da seca. Saíra de lá com um plano tranquilo, sem desespero. Mas o que marcou de verdade não foi a parte técnica. Foi a certeza de que, a partir de um episódio de humilhação e de uma frase cruel, esse cartão de crédito não é para você, tinha nascido uma corrente de mudança. Uma mudança dentro de André. Dentro de Simone. Dentro de outros clientes que passaram a ser atendidos com mais respeito. Dentro de uma jovem Camila, que, graças a uma bolsa com o nome dele, começaria a construir uma história diferente daquela que disseram que era para ela. Voltando para a fazenda, o sol se pondo no horizonte, André pensou, em silêncio. Cartão de crédito, fatura, limite, tudo isso passa. O que fica é como a gente trata as pessoas, e o que faz com aquilo que um dia usaram para nos diminuir. Na varanda de casa, à noite, contou tudo para Juliana e Patrícia. As duas ouviram, emocionadas. Pai, disse Patrícia, o senhor percebeu que, no fim das contas, não foi só um criador de gado que pagou uma fatura à vista. Foi um homem que decidiu não carregar rancor e transformou humilhação em ajuda. Juliana completou. E isso, não tem banco, nem cartão, nem limite que compre. E assim, numa história que começou com um riso de desdém e a frase dura esse cartão não é para você. O que mais brilhou não foi o cartão, não foi o limite, não foi o pagamento à vista. Foi o caráter. Foi a coragem de aprender. Foi a grandeza de perdoar. E foi a certeza de que, enquanto houver gente disposta a transformar dor em lição, ninguém vai poder dizer, com autoridade, o que é ou não é para você.